Hoje a gente vai falar sobre fome de alma. O nosso tema de hoje é muito profundo e a gente vai falar sobre... será que em algum momento você já se sentiu sedento ou sedenta por uma vida com mais sentido? Você já se pegou tentando preencher esse vazio com qualquer coisa que não fosse a sua própria alma? É um papo bem profundo, vou avisando. Esse tema e essa expressão, né, fome de alma, vem do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está fazendo um estudo, né? Na segunda-feira passada, nos reunimos e é quinzenal, né, o nosso estudo. A cada 15 dias a gente se reúne e conversa sobre um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E esse tema, fome de alma, acho que é muito pertinente trazer aqui, porque ele diz respeito a todos nós, né? Esse livro ele fala principalmente sobre o desenvolvimento feminino, mas eu acho que tem a ver com todo mundo esse assunto. Todo mundo tem alma e todo mundo precisa nutrir a alma, criar esse hábito, né, de regar esse jardim interno que a gente tem e encontrar os próprios meios de viver uma vida com sentido, uma vida que faça sentido para você, né? Sem ir atrás de fórmulas mágicas e coisas que funcionam talvez para outras pessoas, mas não necessariamente para mim. E esse é o papo de hoje, basicamente. Como é que eu nutro a minha alma, né? Mais do que falar sobre a fome da alma, eu quero falar e conversar com vocês, né? Quero que vocês conversem também comigo. Sobre o que nutre a minha alma, né? Na semana passada a gente falou muito sobre as armadilhas e sobre os perigos da gente ter uma alma faminta, né? Quando a gente tem essa alma faminta, a gente acaba ficando muito vulnerável a alguns riscos, a gente fica exposto a excessos, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, a gente vira presa fácil para as armadilhas do caminho, né? Por isso que não basta você ser braba, não basta para uma mulher, no caso, ser feminista. Você precisa também estar atenta a essas armadilhas e às suas necessidades de alma, né? Então, é bem sobre isso o nosso papo de hoje. E vocês podem ir mandando perguntas, se não estiver fazendo sentido, ou, enfim, concordando se estiver fazendo sentido. Então, acho que é importante a gente tanto saber reconhecer essas... Eu não sei se quando eu falo fome de alma já faz sentido de bate-pronto para todo mundo. Se não fizer, alguém digita aí, me pede uma explicação maior para isso. Mas eu acho que é importante a gente falar dos perigos, né? Do tanto que a gente fica vulnerável quando a gente deixa a nossa alma faminta e também da importância dessa nutrição. O que realmente pode nutrir a minha alma, né? Será que tem uma receita pronta? Acho que não. É basicamente a gente olhar para dentro, a gente se observar e se experimentar, né? E isso é muito difícil num contexto, pensando no nosso contexto social, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito a produtividade, né? Fazer muito em cada vez menos tempo é um objetivo, é o que a gente muitas vezes é estimulado e muitas vezes até almeja isso. Só que qual que é o problema disso, né? Onde é que a nossa alma se encaixa aí?
a nossa felicidade, a nossa sensação de que a vida faz sentido. Quando... Essa é uma lógica que funciona muito bem, sei lá, pro capitalismo, mas será que essa lógica funciona internamente? Quando eu falo dos meus sentimentos, do meu mundo interno, daquilo que dá cor para minha vida, será que essa lógica da produtividade entra? De uma forma geral, para os assuntos da alma, para os relacionamentos, isso não funciona. A gente precisa aprender uma nova linguagem e uma nova forma de se relacionar. Nessa lógica da produtividade, até os relacionamentos eles acabam entrando nessa necessidade de servir para alguma coisa. Então, os meus relacionamentos precisam ser úteis de alguma forma, né? Só que essa lógica não faz muito sentido, né? Para dentro desse mundo interno. E a gente corre o risco, até pela falta de tempo, né? A gente sofre com a falta de tempo, com a falta de dinheiro, né? E tempo é dinheiro nessa lógica aí, né? Na lógica da produtividade, do funcionamento em escala. O tempo é muito precioso, mas precioso em outro sentido, não no sentido da alma, mas no sentido do dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E aí a gente muitas vezes corre o risco de não se permitir o tempo necessário para que a nossa experiência seja processada, para que as nossas emoções, para que a gente consiga digerir os acontecimentos, né? As nossas emoções, enfim. E dessa forma a gente muitas vezes não consegue assimilar a carga emocional dos acontecimentos, a gente não consegue... as nossas histórias, elas precisam ser contadas e recontadas até que elas possam se assentar, né? E criar sentido e produzir memória afetiva. Quando a gente não se permite tempo para lidar com isso, a gente... Porque não é uma coisa assim, né? Viveu e... A alma realmente precisa de tempo. A gente precisa de um tempo para assimilar as experiências, para sentir as emoções e criar os significados para as experiências. E quando isso não acontece, a gente corre o risco de cair nessa fome da alma, que é uma sensação de falta de sentido, né? Eu sinto falta, eu não sei do que, né? Porque essa coisa de ficar olhando para dentro leva tempo, não é produtivo, né? Não dá dinheiro. Então isso é super desestimulado. A gente é ensinado a viver para o outro. Por isso que, periodicamente, vale a pena a gente prestar atenção. Será que eu estou vivendo mesmo para mim ou eu estou vivendo para o outro? Né? Será que aquilo que eu faço, a minha rotina, o meu cotidiano, são tarefas e experiências que fazem sentido para mim? Ou é para o outro? É para mostrar para o outro? É para servir ao outro? De vez em quando, é importante a gente se fazer essa pergunta. É uma pergunta importante. E que precisa acontecer periodicamente, mais do que uma vez. Então, nessa lógica, a gente vai caminhando para um adoecimento, né? Isso gera sofrimento, não ter tempo para você, para sua alma, para entender aquilo que faz sentido para você e para assentar as suas experiências para que elas
tenham algum sentido para você. E isso te leva, sei lá, pra ansiedade de desempenho, pra burnout, pra síndrome do impostor, da impostora. Né? A gente vai caminhando nessas direções quando a gente não se permite esse olhar para dentro, esse olhar cuidadoso para dentro. A gente perde a tranquilidade, a gente sente muita culpa quando vai descansar ou quando vai curtir o ócio, né? Quando vai... Imagina, seria muito luxo eu me permitir tempo livre, um tempo sem nenhuma cobrança em relação à produtividade. Ter um tempo para eu me dedicar à arte, aos meus hobbies, aos meus... um passatempo qualquer, estar sozinho ou não fazer nada mesmo. Meditar, né? Não serve para nada. Nada assim, né? Serve para eu organizar o meu mundo interno, né? Serve para eu assimilar as minhas experiências. Serve muito. Serve para eu manter a minha saúde mental. Então serve, mas quando eu falo que não serve para nada, não serve a ninguém externo, serve para mim, né? E é um negócio meio transgressor até você pegar o seu tempo para si e fazer alguma coisa que só serve para você, que não serve para mais ninguém, né? Que não vai fazer dinheiro, não vai agradar ninguém. É seu, mas serve para sua alma, serve para você se conhecer, para você se cuidar. É super impalpável, né? Tá fazendo sentido, gente? Mas é super importante. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo essa lógica do nosso mundo interno e, com sorte, a gente vai conseguindo equilibrar também com o mundo interno, porque não dá também pra gente fingir que a gente não vive nesse mundo que também precisa produzir, que também precisa demonstrar algum resultado, materializar coisas, né? Ah, que bom, faz sentido sim, o Paulo falou, que bom que tá fazendo sentido, então. E aí, e é triste também quando a gente pega essa lógica e aplica aos relacionamentos. Porque a tendência de quando a gente se apega muito a essa lógica da funcionalidade das coisas é a gente trazer isso para os relacionamentos. A gente acaba correndo o risco de objetificar o outro, né? As pessoas com quem a gente se relaciona. E isso não é legal, né? Porque o outro tem que ser útil, o outro tem que me servir e o outro só é importante para mim enquanto ele me trouxer alguma vantagem. Ou então, enquanto ele for meio para algum outro fim. Então, quanto mais a gente consegue também ter uma certa maestria nesse mundo interno, respeitar as minhas necessidades, o meu tempo, o fluxo do meu desejo, as minhas fantasias, os meus símbolos... Quanto mais eu consigo me respeitar harmoniosamente e respeitosamente, né, esse meu mundo interno, mais eu consigo, mais é possível que eu saiba me comportar num relacionamento com o outro. Que eu saiba respeitar também a subjetividade do outro. Enquanto pessoa, não enquanto objeto, né? Eu consigo ver o outro enquanto outro, humano. Uma alteridade, uma pessoa como eu, que também tem desejos, que também tem fantasias, que também tem um mundo interno dela que é próprio e que tem suas próprias características, que com certeza diferentes das minhas. Então, quanto mais a gente vai entrando nesse nosso mundo, quanto mais a gente vai se permitindo esse tempo e essa conexão com o nosso mundo interno, mais fácil é de me relacionar e de me comportar bem também num relacionamento. O duro, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é que isso demanda tempo, né?
a gente tem que doar um tempo para isso. E se a gente fica nessa ansiedade, se a gente cai nessa cobrança também, porque não é só uma coisa da nossa cabeça, né? A gente realmente precisa ser produtivo, né? Existe uma cobrança séria externa para que a gente produza, para que a gente seja útil, né? Quanto mais a gente cai nisso, mais difícil é doar esse tempo, se permitir sem culpa ou... porque às vezes a gente tem que fazer com culpa mesmo, na verdade, né? Mas se permitir e respeitar esse tempo e essa observação interna com cuidado e com carinho. Né? E outra coisa que a gente corre o risco também é de uma espécie de... eu vou falar um termo... Não se assustem com esse termo. É um termo, uma espécie de colonização da sua subjetividade, que é quando eu quando eu permito que o outro me diga o que é importante para mim, o que é... E quando eu permito, não quando eu deixo falar, é quando eu acato isso mesmo. Então, eu permito que o outro diga quais são as minhas prioridades, o que é bom para eu sentir, o que... Então, essa é uma forma de anular a minha subjetividade, né? De não ser, né? E isso é uma grande violência que eu posso cair, né? É importante que eu olhe pra dentro mesmo, né? Não dá pra gente buscar essas respostas, esse tipo de resposta fora. Sou eu que vou me dar. Eu que vou entender o que é importante pra mim, o que dentro desse meu mundo existem prioridades, existem valores, né? Coisas que são mais ou menos importantes para mim. E quando eu sei respeitar tudo isso, quando eu sei observar e reconhecer tudo isso, vai fazendo mais sentido isso também que eu tô falando, né? Esse mundo interno. E aí, isso vai se refletir nos seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento com você mesmo, né? O tanto que você consegue se apoiar, por exemplo, nas suas empreitadas, quanto que você consegue se manter ao seu lado, né? Que a gente precisa disso, né? Então, acho que essa é uma forma da gente manter viva a nossa subjetividade. E a gente já tá caminhando pro fim, tá? Eu já tô acabando aqui. E acho que outra coisa que é interessante é que eu falei lá das armadilhas, né, da mulher braba, e dos excessos que a gente acaba cometendo. A gente acaba se encaminhando para esses excessos quando as coisas lá dentro não estão fazendo muito sentido. A gente vai procurando... e essa é a tendência, por exemplo, do mercado, da publicidade, é te puxar para fora essa dor interna, essa falta, essa fome de alma mesmo. A gente pode correr o risco de confundir essa fome com uma fome externa, né? Então eu vou olhar para fora e buscar produtos até que possam me preencher esse vazio. Então eu vou comer, eu vou pedir um iFood, eu vou beber, eu corro o risco de cometer excessos com a bebida, com a comida, com as compras, e por aí vai, com o trabalho, com o exercício físico, né? Com tudo que parecer e que me traga essa promessa de
preencher esse vazio e essa falta de sentido. Mas quando eu tô ocupado demais, quando eu tô me dando tarefas demais, o nosso tempo acaba ficando curto, porque a gente corre o risco de ficar sempre colocando alguma coisa que é muito importante de ser feita, ou mesmo preencher o nosso tempo com esses excessos, com essas coisas, essas buscas externas, e fica em último ou em nenhum lugar esse olhar interno. E aí o que acontece é que a gente, quando a gente está ocupado demais com essas questões externas, a gente não olha para dentro. Esse olhar interno, ele não acontece. E aí você vai ficar com mais fome, né? Porque não adianta, você não tá lá fora, né? Essa busca não faz sentido pro lado de fora, porque é para dentro. E eu acho que uma das coisas que é interessante, sei lá, vamos falar de prática. A experiência sensorial, por exemplo, é uma coisa que traz a gente pro aqui e o agora e pro corpo, né? Pra sensação. Acho que é interessante a gente investir um pouco nessa porta de entrada para o mundo interno, que são as experiências sensoriais. Então, é como se fosse uma forma de ancorar a minha atenção, né? E de me conectar com o mundo material, né? Com o mundo e com aqui e agora, né? A nossa alma, ela é experimentada principalmente com o que a gente sente, né? Com as experiências vividas, principalmente com as experiências vividas. Não que as fantasias não sejam importantes também, né? E as experiências imaginadas não sejam importantes, também são, mas também tem seus perigos que podem ser muito... Elas podem levar a gente para um lugar que não é real também, né? E a gente corre o risco de se decepcionar demais também quando a gente fica muito no imaginado e fora, distante do sentir. Ó, a Dani perguntou aqui, os sonhos também podem ser uma porta de entrada para explorar. Ah, super, Dani, super. Eu adoro sonhos. Acho que sonho também é muito legal, a gente prestar atenção nos nossos sonhos para entendendo os nossos símbolos, né? Esse mundo interno. Só que é difícil, né? É uma porta de entrada interessante, mas não é fácil. Não é fácil, porque até a gente entender essa linguagem, acho que vale a pena ir tendo paciência, né? Porque são símbolos, nem sempre é fácil da gente entender, mas vale muito a pena observar os sonhos. Acho legal anotar os sonhos, vale muito a pena. E então eu acho que a forma como a gente lida com as nossas emoções, ela também é muito determinante para nossa vivacidade, para esse sentimento de estar vivo, né, pra gente. É tão difícil, né, da gente quando a gente fala de alma, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, né, com esse sentimento de ter sentido na vida. E aí, resumindo, né, para finalizar, eu acho que como é que eu descubro o que alimenta a minha alma? Como é que eu faço para alimentar? De um jeito bem prático. Se observando, prestando bastante atenção ao que você sente,
se dando tempo para repassar as suas experiências, né? Dando aquela viajada, assim, de vez em quando. Aproveitando os relacionamentos pelos relacionamentos e não pelo que eles podem me proporcionar ou pelo, sei lá, o que eu vou ganhar com isso. Ou, são formas da gente ir nutrindo a nossa alma e percebendo o que é comida de qualidade, né? O que realmente nutre ou o que me distrai sem me alimentar. Eu acho que quando a gente tá os relacionamentos demandam tempo, né? Vai tempo pra eu perceber quem eu sou, quem sou eu, quem é o outro, quem que eu sou quando eu tô junto dessa pessoa, o que a presença dessa pessoa acaba influenciando no meu comportamento, na minha sensação, né? Como eu me sinto quando eu tô com essa pessoa. Esse relacionamento me potencializa, ele me estimula a sair dos meus limites, ou ele me restringe, ou eu preciso ficar sempre me protegendo, né? Então, experimentar relacionamentos, se relacionar, vai um tempão, né? E é uma das coisas que mais nutre a alma. E quando falo de relacionamento com o outro e relacionamento com você. Vai um tempão, mas eu acho que vale a pena. E então acho que basicamente é isso, né? Vivendo um pouco nesse mundo, regando esse jardim interno e se permitindo tempo para ir criando um lastro emocional para as minhas experiências. Não sei se fez sentido por aí, mas era isso que eu queria falar sobre a fome da alma. E a gente continua esse papo aí nos stories, vai ter o encontro agora no dia 6/2. A gente vai falar sobre o capítulo 9, que é o Pele de Foca. Né? O nosso próximo encontro é sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias rola aí um encontro de mulheres. Estão todas convidadas. O link tá na bio. E até na terça-feira que vem a gente vai falar mais um pouco sobre... É um assunto diferente, mas no final das contas também tem tudo a ver com esse, porque a gente vai falar do tempo livre e que também tem formas da gente ir nutrindo a alma quando a gente se permite esse tempo livre. Então tá, gente, obrigada pra quem ficou aqui comigo e a gente se fala mais aí na semana que vem e por aí nos stories. Tchau!